Livro do Êxodo, capítulo de número 3, do 1 ao 5 apenas. E assim está escrito no texto sagrado: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que Moisés se virava para lá para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse o Senhor: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés. Outra versão vai dizer: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Repita assim após mim: eu preciso ser atraído pelo fogo da presença de Deus. Eu preciso ser marcado pelo fogo da presença de Deus. Eu preciso ser movido pelo fogo da presença de Deus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai bendito, Pai santo, Rei da glória, digno tu és, Pai, porque tu és o Todo-Poderoso. Eis aí a tua igreja, Pai, a tua noiva, pronta e disponível a ouvir a tua voz. Que não seja eu, teu filho, a falar, mas que seja o teu Santo Espírito a bradar no meio de nós, Pai. Que ninguém saia daqui sem ouvir a tua voz. Que ninguém saia daqui sem ser atraído, marcado e movido pelo fogo da tua presença, Pai. Incendeia os teus filhos, incendeia a tua igreja com o teu fogo, aquele que queima, mas não consome. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, mas aplaudindo e glorificando aquele que vive, reina, está no meio de nós. Amados irmãos, noiva do Cordeiro de Deus, menina dos olhos de Deus, são muitos e também diferentes entre si os significados que os grandes estudiosos da palavra de Deus dão a esse tão importante episódio de Moisés diante da sarça ardente. Alguns acreditam que a sarça arder em fogo e não se consumir foi uma referência ao próprio povo de Israel. Olha aqui para mim, um povo perseguido, um povo maltratado, um povo escravizado, um povo que ardia em dores e sofrimentos, mas ainda assim um povo que não foi consumido pela fornalha de opressão que era a vida no Egito, e só não foi consumido porque Deus estava no meio do povo. Da mesma forma que a sarça ardia em fogo, mas não se consumia, só porque Deus estava no meio dela. Aleluia!
Outros vão dizer que a sarça ardente foi uma representação daquilo que Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, Soberano, estava para fazer com a vida do próprio Moisés, mostrando que se Deus pode pegar um simples arbusto, uma simples sarça, frágil, insignificante, fazê-la arder em fogo e transformá-la em algo extraordinário, da mesma forma, Deus faria mais adiante com a vida do seu servo Moisés, que humanamente falando, aos olhos do homem era alguém simples, Moisés era alguém frágil, Moisés alguém insignificante, mas que através do fogo santo de Deus, ardendo e queimando na vida dele, Moisés foi transformado num líder extraordinário, para libertar todos os filhos de Deus que viviam numa escravidão na terra do Egito. Existe uma terceira linha de interpretação que observa muito bem que o fogo santo de Deus não estava queimando no alto de uma grandiosa, majestosa e frondosa árvore, não, muito pelo contrário, o fogo santo de Deus estava ardendo e queimando em um arbusto, em uma sarça, simples, humilde, bem pequena e há quem diga cheia de espinhos. Isso, senhoras e senhores, foi no sentido de mostrar que Deus despreza os que se acham poderosos, Deus despreza os que se acham grandão, Deus despreza os que se acham importantes para escolher justamente os que são simples, os que são humildes, os que são pequenos, os que são cheios de espinhos, igual eu e você. Para quê? Para fazer arder com fogo santo, aleluia, para fazer manifestar a glória dele, para fazer manifestar todo o poder que ele tem. Graças a Deus, aleluia. Todas essas linhas de pensamento são muito bem aceitas, contudo, o que existe de consenso, e eu vou dizer para a igreja, é que Deus decidiu usar o episódio de Moisés diante da sarça ardente com uma única finalidade, um único objetivo. Pastor, qual é a finalidade? Qual foi o objetivo? Deus usou o episódio da sarça ardente com a finalidade e com o objetivo de chamar a atenção de Moisés. Guarde isso. Deus queria chamar a atenção de Moisés. Deus queria chamar a atenção de Moisés, porque Deus precisava atrair Moisés para a presença dele. Deus queria chamar a atenção de Moisés, assim como ele está chamando a atenção de pessoas aqui, porque Deus precisava marcar a vida de Moisés, marcar a caminhada de Moisés, marcar a trajetória de Moisés com o fogo da sua presença. Deus queria chamar a atenção de Moisés, porque Deus precisava mover a vida de Moisés, mover o ministério de Moisés, através do fogo da sua presença. Aleluia. Moisés não sabia, mas Deus sabia aquilo que Deus tinha para fazer lá na frente com a vida do Moisés. E aqui eu vou liberar essa palavra. Você não sabe nem o que vai acontecer na sua vida amanhã, e o Deus grandão que está aqui falando contigo, Ele sabe o que te espera lá na frente. É por isso que Ele está chamando a tua atenção, é por isso que Ele quer te atrair para a presença, é por isso que Ele quer te marcar com a presença, é por isso que Ele quer mover a tua vida com o fogo da presença. Deus sabe o que te espera lá na frente. E o que eu acho mais lindo nisso tudo, senhoras e senhores, é que Moisés percebeu o chamado de Deus na vida dele. Aleluia! Moisés reagiu ao chamado de Deus na vida dele.
Moisés atendeu o chamado de Deus na vida dele. Lá vai. E quantas pessoas nos dias de hoje estão dispersas, sem perceber, e Deus está chamando há muito tempo? E quantas pessoas nos dias de hoje estão distraídas, e Deus chamando há faz tempo? Quantas pessoas nos dias de hoje não percebe, não reage e não atende o chamado que Deus tem sobre a vida delas? Aleluia! Deus tem um chamado na vida de cada um de nós, mas para esse chamado se cumprir, Ele precisa nos atrair. Para onde, pastor? Para o fogo da presença dEle. Ele precisa nos marcar com o quê? Com o fogo da presença dEle. Ele precisa nos mover com o fogo da presença dEle. Jesus disse aos seus discípulos: vocês ficam aqui, não fazem nada, até que do alto sejam revestidos de poder. Até que do alto vocês sejam marcados com o fogo da presença de Deus. E Deus já está dizendo aqui: eu estou te chamando há faz tempo, e você não percebe o chamado que eu tenho na sua vida. Ei, minha filha, eu estou te chamando há faz tempo, e você não está reagindo ao chamado que eu tenho na sua vida. Ei, meu filho, eu estou te chamando há faz tempo, e você não está atendendo ao chamado que eu tenho na sua vida. E Deus diz mais: está faltando o quê para você perceber o chamado que eu tenho na sua vida? Está faltando o quê para você reagir ao chamado, à obra, ao ministério que eu tenho na sua vida? Está faltando o quê para você atender ao chamado que eu tenho na sua vida? Diz o Senhor. Quando Deus decide chamar a nossa atenção, é porque Ele quer nos atrair, nos marcar e nos mover. Guarde isso. Quando Deus chama a nossa atenção, pode ser com a palavra, pode ser com um louvor, pode ser com uma oração, pode ser com um sonho. Quando Deus decide chamar a nossa atenção, é porque Ele quer nos atrair para a presença dEle, é porque Ele quer nos marcar com o fogo da presença dEle, é porque Ele quer nos mover através do fogo da presença dEle. Com Moisés não foi diferente. Deus tinha um grande plano, que você sabe qual é, mas Moisés não sabia. Então Deus precisava chamar a atenção de Moisés, atraí-lo, marcá-lo e movê-lo com o fogo da presença, para depois cumprir o chamado. Você está me entendendo? Deus primeiro atrai, marca, move, para depois o chamado se cumprir. Com Moisés não foi diferente. E para chamar a atenção de Moisés, Deus decidiu fazer algo extraordinário. Para chamar a atenção do seu servo Moisés, Deus decidiu fazer algo sobrenatural. Pastor, o que Deus fez? Está escrito lá no cume do Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai. São o mesmo lugar, o Monte de Deus. Lá no lugar inóspito, no lugar deserto, Deus faz uma sarça, um arbusto, começar a arder em fogo por si só. E nós aprendemos aqui domingo passado, com o irmão William, que o fogo é uma consequência de 3 atributos. Quem lembra? Combustível, calor e oxigênio. Lá no cume do monte tinha oxigênio? Tinha. Lá no cume do monte tinha o combustível? Tinha. A sarça. Mas ninguém com isqueiro, ninguém com fogo. Quem acendeu o fogo da sarça? Qual foi o calor que fez a sarça arder em fogo? Fogo da presença de Deus. Deus quer te marcar com esse fogo. Deus quer te envolver nesse fogo. O fogo da presença de Deus. Só que o que eu acho mais lindo aqui, Diácono William,
que o que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça. O que chamou a atenção de Moisés, Vinícius, não foi o fogo. O que chamou a atenção de Moisés, Lucas Paulo, não foi também o fato de a sarça estar ardendo em fogo, não. Moisés sabia que naquele ambiente inóspito, ambiente desértico, no ambiente aquecido pelo sol, ambiente rochoso, no meio do nada, onde as sarças que ali estavam completamente ressecadas, era normal, era natural, era comum uma sarça pegar fogo por si só. Pesquise na internet, no deserto, um arbusto no lugar quente, ele pega fogo sozinho. Aliás, não tinha nada de sobrenatural a sarça pegar fogo, sobrenatural mesmo. E o que chamou a atenção de Moisés foi o fato de a sarça pegar fogo, queimar em fogo, mas o fogo não se consumir. Aleluia, vejam, glória a Deus. Sobrenatural é pegar fogo e não parar de pegar fogo. Sobrenatural é pegar fogo e continuar ardendo em fogo. Sobrenatural é pegar fogo e não parar de queimar. O fogo não parar, o fogo não extinguir, o fogo não cessar. Deixa eu levar para o lado espiritual. Lá vai, isso é Deus tratando com a igreja dele. Crente pegar fogo no ambiente do culto é normal, é natural. Crente pegar fogo no culto não tem nada de sobrenatural. Por quê, pastor? Porque o ambiente do culto é um ambiente propício para o crente pegar fogo. Crente pegar fogo no ambiente de louvores, no ambiente da adoração, e eu gosto. Não tem nada de sobrenatural, é normal, é natural. Por quê? Porque o ambiente dos louvores, o ambiente da adoração é propício para o crente pegar fogo. Lá vai outra. Crente pegar fogo numa manhã com Deus é normal, é natural. Crente pegar fogo numa manhã com Deus não tem nada de sobrenatural. Por quê? Porque o ambiente da manhã com Deus, diz aí você, é um ambiente propício para o crente pegar fogo. Sobrenatural mesmo é o fogo pegar e não parar de queimar. Sobrenatural mesmo é o crente ser incendiado e continuar incendiando. Sobrenatural mesmo é o crente pegar fogo e o fogo não parar, o fogo não se extinguir, o fogo não parar de arder e não parar de queimar. Sobrenatural mesmo é o fogo pegar, o tempo passar, a luta a visitar, a tribulação bater na porta, o desemprego bater na porta, uma enfermidade chegar no meio da família, mas o fogo do crente continua ardendo, continua queimando, continua incendiando, não para de queimar. Aí sim é sobrenatural. Não adianta o crente sair do culto, sair do louvor, sair da manhã com Deus, pegando fogo, e lá fora o fogo apagar. Não, o fogo de Deus na vida do crente tem que continuar queimando, tem que continuar ardendo, não pode cessar, porque aí Deus olha e vê, aquele ali vive no sobrenatural. Está tudo dando errado, mas ele continua ardendo em fogo. Não tem nada que esfrie aquele crente, não tem nada que deixe ele gelado. Ele é um crente que arde em fogo. Sobrenatural mesmo foi a sarça pegar fogo. Sobrenatural mesmo foi a sarça pegar fogo. Sobrenatural mesmo foi a sarça pegar fogo. Sobrenatural é o fogo pegar e não se consumir. O fogo pegar e não parar de queimar. Aleluia. E Moisés vê isso, uma sarça que pegava fogo e o fogo não se consumia. E essa visão que Moisés teve foi tão sobrenatural, algo que ele nunca tinha visto, que está escrito. Ele vai dizer: agora eu me virarei para lá e eu vou ver essa grande visão.
Nunca vi um negócio desse, um fogo que pega, queima e não apaga. Moisés decidiu o quê? Se aproximar do sobrenatural de Deus. Ouvidos espirituais, Moisés decidiu se aproximar da onde o fogo estava pegando. Moisés decidiu se aproximar de onde o fogo estava ardendo. Moisés tomou a decisão de se aproximar do sobrenatural de Deus. E aqui eu já libero uma palavra diretamente do céu para a vida de alguém. Lá vai. Quando algo é realmente de Deus na sua vida, não te leva para longe da presença, te traz para perto. Quando algo é realmente de Deus na sua vida, não te leva para longe do fogo de Deus, te traz para perto. Repita assim após mim: quando algo é de Deus, não me leva para longe, me traz para perto da presença. Quando algo é de Deus, não nos leva para longe da casa de Deus, nos traz para perto. Quando algo é de Deus, não nos leva para longe da face de Deus, nos traz para perto. Quando algo é de Deus, não nos leva para longe da comunhão e da intimidade com Deus, nos traz para perto. Aleluia. Eu sei que vai ser difícil, você dá glória, mas eu tenho que liberar essa palavra porque é para a vida de alguém aqui. Lá vai. Amizades, quando são de Deus, tem que te trazer para perto, não pode te levar para longe da presença. Relacionamentos, quando são de Deus, tem que te trazer para perto da presença, não pode te levar para longe. Até as bênçãos que chegam, até as vitórias que nos alcançam, até as bênçãos que nos visitam, até as promessas que se cumprem, se são de Deus, tem que nos levar para perto da presença, não pode nos levar para longe. E o que tem de bênção virando maldição, o que é isso, pastor? A bênção virar maldição, a vitória chegar, a bênção chegar, a promessa se cumprir e a pessoa ir para longe de Deus. O fogo ardente nos mostra que quando algo é de Deus, nos leva para perto. Talvez se é o Márcio ali no lugar de Moisés, ia ficar com medo do fogo, ia fugir para o outro lado. Mas quando algo é de Deus, ele nos leva para perto da presença, não nos leva para longe. Amizades, relacionamentos, bênçãos, vitórias, tudo que chegar na nossa vida para receber o selo que é de Deus, tem que nos levar para perto da presença. Até o versículo 3, Moisés só tinha vivido a experiência de ser atraído pelo fogo da presença de Deus. Até o versículo 3, Moisés tinha visto uma sarça que ardia em fogo e não se consumia, e se sentiu atraído por aquilo que ele viu, sim ou não? Sim. Mas quando chega o versículo 4, senhoras e senhores, a experiência de Moisés muda. Quando chega o versículo 4, a experiência de Moisés com o fogo da presença de Deus muda. Quando chega ao versículo 4, Moisés vai ser marcado pelo fogo da presença de Deus. Aquele que até então só tinha visto o sobrenatural de Deus, aquele que até então só tinha se sentido atraído pelo sobrenatural de Deus, agora vai ser marcado para sempre pelo fogo da presença de Deus. Está escrito aí: vendo o Senhor que Moisés se virou para onde Deus estava, Deus bradou do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ou seja, gente,
bem do meio do fogo, que ardia, queimava e não se consumia, surgiu uma voz misteriosa. E aqui deixa eu te ajudar, Moisés nunca tinha falado com Deus, Moisés nem sabia quem era Deus. No meio do fogo surge uma voz misteriosa chamando Moisés pelo nome. Foi marcado pelo fogo da presença de Deus. Aquele que só tinha visto e se sentido atraído, agora foi marcado. Perceba aí, o mesmo Deus que atraiu Moisés para a sua presença, permitindo ele ver algo sobrenatural que ninguém tinha visto, agora estava marcando a vida de Moisés, permitindo ele ouvir algo que ele nunca tinha visto: a voz de Deus, a voz do Eterno, a voz do Todo-Poderoso. Aleluia! A experiência de ver as coisas de Deus pode até nos atrair. A experiência de sentir as coisas de Deus pode até nos atrair, mas olha aqui para mim, é a experiência de ouvir Deus falar, é a experiência de ouvir a voz de Deus que nos marca, é a experiência de ouvir Deus falar que vai marcar a nossa vida. Por quê, pastor? Porque a voz de Deus orienta, a voz de Deus dá direção, a voz de Deus revela qual é o chamado, a voz de Deus revela qual é a vontade que Ele tem para cada um de nós. A voz de Deus nos marca. O dia que você ouvir Deus falando contigo, você será marcado. Salmos de número 29, depois você lê em casa. A voz de Deus é poderosa, mas para ouvi-la precisamos estar sensíveis, precisamos estar perto dele. Deus não poderia falar enquanto Moisés estava longe? Podia, mas vai um conselho: Deus gosta de falar com quem está perto dele, com quem está na presença dele. Aquele que se sentiu atraído agora foi marcado. Tem uma mão levantada aí para receber o que eu vou liberar? Foi muito bom você ter visto o sobrenatural de Deus até aqui. Foi muito bom você ter se sentido atraído pela presença de Deus até aqui. Mas hoje Deus decidiu fazer diferente. Hoje Deus decidiu te marcar, fazendo você ouvir a voz dele, te chamando pelo nome, ministrando sobre a sua vida, derramando sobre a sua vida aquilo que só Deus pode derramar. Aleluia. E quando Deus decidiu marcar a vida de Moisés com a sua voz, e eu acho isso lindo, primeira coisa que Deus fala é não. E como tem crente precisando aprender a conviver com o não. O não de Deus também é resposta, tá? Primeira coisa que Deus foi falar com Moisés: eu tenho um plano na vida de Moisés, eu quero libertar o meu povo, vou usar Moisés, eu vou atrair Moisés para a minha presença, eu vou marcar Moisés com o fogo da minha presença, a partir daqui eu vou mover a vida de Moisés com a minha presença. A primeira coisa que eu falo para ele: não. Quanta gente aí ouvindo não e dando as costas para Deus. Aprenda a conviver com o não de Deus. O não nos ensina mais que o sim. Deixa eu repetir para você levar isso para a sua vida. O não do nosso pai, o não da nossa mãe, o não do nosso líder, o não de Deus nos ensina mais do que o sim. Deus decidiu marcar a vida de Moisés com a sua voz, e ele vai falar: Moisés, não te achegues para cá, tira o sapato dos teus pés. Tira, Moisés, a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás é uma terra santa. O lugar que tu estás é um lugar santo. Que palavra de Deus! Não te achegues para cá, tira o que você carrega no pé, porque esse lugar aqui é diferente. Esse lugar é um lugar diferente de todos aqueles que você já pisou, Moisés. Aqui é uma terra santa, chamada presença de Deus. Nós podemos entender essa fala de Deus de 3 formas. De quantas formas, igreja? 3. Repita assim após mim: literal,
espiritual e profética. São 3 formas que nós podemos encarar essa fala de Deus: de uma forma literal, de uma forma espiritual e de uma forma profética. Na parte literal, o que Deus estava falando para Moisés era: Moisés, pelo fato de Deus, estar repousado aqui nesse lugar, esse lugar se tornou um lugar sagrado. Talvez para você isso não signifique nada, mas Moisés sabia muito bem do que Deus estava falando. Moisés, se você não sabe, ele fora criado no Egito pela filha de Faraó, criado como um príncipe. Moisés sabia das tradições e culturas daquela nação. Moisés sabia que toda vez que ele chegava no lugar sagrado, a primeira coisa a se fazer era tirar a sandália dos pés, o sapato dos pés. Por quê? Porque toda a impureza, toda a sujeira que era acumulada nos calçados não poderia adentrar naquele ambiente, porque era um ambiente sagrado. Então, quando Deus fala para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é um lugar santo, Moisés entendeu muito bem do que Deus estava falando. Na parte espiritual, o que Deus estava querendo dizer para Moisés era: Moisés, essa é a primeira vez que você está ouvindo a minha voz. Essa, Moisés, é a primeira vez que você está na minha presença. E fique você sabendo, Moisés, que a minha presença é um lugar de extrema santidade. A minha presença, Moisés, é um ambiente espiritual, não físico, mas de extrema santidade. Então você precisa se desvencilhar de tudo aquilo que você trouxe acumulado na sua vida até aqui, para poder adentrar nesse ambiente chamado presença de Deus. Tudo que você vem carregando de pecado, tira. Tudo que você vem carregando de impureza, tira. Tudo que você vem carregando, Moisés, ao longo da sua jornada, ao longo da sua vida, vai tirando. Aí alguém levanta a mão e diz: mas Moisés é um homem de Deus, Moisés não tinha pecado. Pera lá, você não lembra que ele matou alguém lá no Egito? Você não lembra que ele saiu fugido de um lugar para o outro? Era Deus dizendo para Moisés: Moisés, todo o teu passado, tira, porque a partir de agora você tem que andar na minha presença. Minha presença é um ambiente espiritual que não aceita nenhuma mazela do passado, nenhuma mancha do passado. Tira para você entrar nesse ambiente espiritual que é a minha presença. Por isso a ordem foi: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar aqui é diferente, é uma terra santa. Na parte profética, aí já não é para Moisés, é para nós, para as gerações vindouras. Era Deus ministrando sobre Moisés, mas para toda a posteridade. Na parte espiritual, a sandália no pé de Moisés remetia ao passado de Moisés. A sandália nos pés de Moisés, na parte profética, representava o Egito, do lugar de onde ele veio. Egito para nós, profeticamente, representa o mundo, as coisas do mundo, a vida lá fora do Evangelho de Cristo. Então, profeticamente para nós, era Deus dizendo: tira as coisas do mundo para entrar na minha presença. Tira as práticas do mundo para entrar na minha presença. Tira as manias que você traz lá do mundo para entrar na minha presença. Tira tudo que é do mundo, do passado, do Egito, para poder entrar na minha presença. Por isso, profeticamente, Deus diz para nós hoje: tira a sandália dos teus pés, porque a presença de Deus é uma terra santa. Aleluia. Tira a sandália dos pés, porque esse lugar é um lugar santo. Quem quer a presença de Deus tem que se livrar de todo o passado. Quem quer a presença de Deus tem que se livrar de tudo que remete ao Egito. Quem quer andar e viver na presença de Deus tem que tirar. Sabe por quê? Porque tem coisas que, se não for removidas, se não for retiradas, nos impede de adentrar no ambiente chamado presença de Deus. Eu fui atraído, eu fui marcado,
mas para ser movido por Deus, precisa estar na presença. E tem coisas que, se não for removida, retirada das nossas vidas, nos impede de entrar no ambiente chamado presença de Deus. Pensa aí, crente. Eu não sei o que você pensou, mas eu te digo, tem que tirar. Puxa na sua memória aí. Mesmo sem você querer, o Espírito Santo já está trazendo. E eu digo para você, tem que ser removido, tem que ser retirado. Presença de Deus é um ambiente de extrema santidade. Não se brinca na presença de Deus. Não se brinca na presença de Deus. Ao que parece, Moisés entendeu isso muito bem, porque a sequência da história nos revela que depois de ser atraído pelo fogo da presença de Deus, depois de ser marcado pela voz que saiu do fogo da presença de Deus, a vida de Moisés foi uma vida completamente movida pelo fogo da presença de Deus. Vocês lembram o que o irmão William falou aqui? Só faz aquilo quem está sendo movido pelo fogo da presença de Deus. 40 dias na presença de Deus. Deus entregou os 10 mandamentos na mão dele. Quando ele chega diante do povo como nós, que não sabe esperar o tempo de Deus, entrega a idolatria. Mas Moisés não, ele estava sendo movido pelo fogo da presença de Deus. E os irmãos lá embaixo, sendo movido pelo fogo estranho. E aqui, você inteligente já percebeu, tem uns que são movidos pelo fogo da presença, tem outros que são movidos pelo fogo estranho. Moisés lá em cima sendo movido pelo fogo da presença, Arão e os demais embaixo sendo movidos pelo fogo estranho. A boa notícia, a escolha é sua. Qual fogo vai mover a tua vida? O fogo da presença de Deus ou o fogo estranho da idolatria? Aleluia! Graças a Deus. A vida de Moisés foi uma vida movida pelo fogo da presença de Deus. Se você não lembra, eu te recordo. Moisés, movido pelo fogo da presença de Deus, enfrentou o temido Faraó. Todos tinham pavor de Faraó. Moisés, um homem como um arbusto, simples e frágil, enfrentou Faraó. Moisés, movido pelo fogo da presença de Deus, cumpriu o grande chamado que Deus tinha na vida dele. Moisés, movido pelo fogo da presença de Deus, se tornou um exemplo, um tipo de Cristo. Olha que coisa linda! Sendo um instrumento de libertação para toda uma nação, para todos os filhos de Deus. E tudo começou no fogo. Um fogo que ardia, um fogo que queimava, mas tinha uma característica diferenciada: não se consumia. Deixa eu profetizar na sua vida, crente. Quando você decide viver no fogo de Deus e não deixa esse fogo se apagar na sua vida, Deus faz coisas extraordinárias que o teu braço não consegue fazer, que a tua mente não consegue fazer, que os teus recursos não conseguem fazer, mas a presença de Deus te leva a fazer. Viva no fogo da presença de Deus. Depois desse episódio da sarça ardente, a vida de Moisés foi mudada por completo. A vida de Moisés pode ser dividida muito claramente entre duas partes: antes e depois da sarça ardente. Antes e depois de ser atraído, marcado e movido pelo fogo da presença de Deus. Olha aqui para mim. Deus quer marcar a tua vida. Deus quer colocar um divisor de águas na sua vida, independente de qual tenha sido a tua trajetória até aqui. Eu digo na área ministerial, na área profissional, na área educacional, na área sentimental, na área de relacionamentos, seja lá qual tenha sido a tua trajetória até aqui, Deus quer colocar um divisor de águas. Deus quer marcar a tua vida essa noite.
entre antes e depois. Por quê? Porque Ele está tentando chamar a tua atenção. Faz tempo Ele quer atrair você para o fogo da presença dEle. Ele quer marcar a tua vida com o fogo da presença dEle. Deus quer te batizar com o Espírito Santo. Deus quer incendiar o teu ministério. Deus quer incendiar a tua caminhada. Deus quer colocar fogo sobre a tua vida, mas um fogo que não se apaga. Aleluia! Fique de pé, igreja.